Você nem os entenderia. Logo no começo do filme, somos surpreendidos com aquela cena da balada eletrônica, aquela balada louca dos vampiros reunidos de todos os lugares da cidade, fazendo mais uma vítima entre as milhares de vítimas atraídas pelas suas iscas vampirescas. Uma das vampiras que atraem os humanos alimentos é a atriz e cantora Traci Lords, aquela famosa por uma das músicas inesquecíveis do game Mortal Kombat. Além da fase dela como mas isso não lembrava muito não, viu? Voltando pra balada dos vampiros, com certeza foi a melhor música do ano e de todos os filmes que marcou e ficou eternizada como a balada de ou Technoblade, a famosa Confusion, que eu entendia Illusion. Produzida pelo grupo britânico New Order, aquele mesmo do Blue Mondays, um grande sucesso na década dos anos de 1990. E esse som estava sempre presente nas melhores casas noturnas onde eu fui nas minhas primeiras baladas. E ao melhor estilo técnico Rave Vampire surge o caçador de vampiros Blade, com suas armas estilizadas e personalizadas para acabar com esses seres demoníacos dessa festa. Conforme vai exterminando os vampiros, que entram em pânico ao ver o Blade presente, que com seus movimentos incríveis de lutas que vão ornando com o som de outra maravilhosa música techno ao fundo, fazendo com que esses dois elementos se mesclassem em um só, fazendo com que essa cena fosse memorável e eternizada quando lembramos de Blade. Infelizmente, Blade deixou um dos vampiros vivo, Quinn, vivido pelo ator Donald Logue, parecendo um tipo surfista meio skatista urbano, estilo daquela gangue dos caçadores de emoção. Você não vai começar a entoar mantras, vai? Blade queima ele como um recado para o seu mestre, mas depois vai parar no necrotério de um hospital, morde e se alimenta da médica e hematologista Karen Jensen, a atriz Anne Bush Wright, numa bela atuação que funcionou muito nesse papel. Blade chega ao local para terminar o seu serviço com o vampiro que foge novamente. Blade vai embora, mas acaba levando Karen para um dos seus esconderijos, pois ela o fez lembrar de sua falecida mãe. Logo, ela é cuidada, meio que contra a vontade, por seu velho amigo e mentor, Abraham Whistler, interpretado pelo excelente ator e cantor Kris Kristofferson. Seu nome era uma clara homenagem e referência a Abraham Van Helsing, o famoso caçador de vampiros. Observe com cuidado. E ao mesmo tempo que Blade protege a Dra. Karen, Blade a usa como isca para atrair os vampiros a serviço de Deacon Frost, o ator Stephen Dorff, no melhor estilo Leonardo DiCaprio, tipo daquele filme Diários de Adolescente. Ele é um vampiro que deseja se tornar o líder supremo da Ordem dos Vampiros, a Casa de Erebus. Esses arquivos são restritos aos membros da Casa de Erebus. E invocar o poder do deus vampiro La Magra, dominando o mundo, escravizar os humanos e conquistar como seus alimentos também. Afinal, ele vê a raça dos vampiros sendo seres mais fortes e superiores que os humanos, que convenhamos é verdade, mas Frost é considerado pelo clã dos vampiros supremos como um total fracasso. Seus métodos de atuação extrema chamam muita atenção dos humanos e eles querem continuar vivendo, atuando nas sombras, como sempre o fizeram pela história. Os vampirões da diretoria consideram-o como sendo um vampiro de não puro sangue, ou seja, ele não era um vampiro nascido como um vampiro, mas foi transformado por outro vampiro. Vocês jamais serão puro sangue. Tá vendo? Até os vampiros sofrem um preconceito. Então um dia Frost junto com a sua gangue capturam e matam o líder dos vampiros atual, Gitano Dragonete, tomando assim o seu lugar. Com Dragonete. Eu adoro esse ator, Udo Kier, famoso nos clipes da Madonna e principalmente no filme do Ace Ventura, que era aquele cara da mansão onde o Ace Ventura vai caçar um Snowflake. Tom Ace, prazer em conhecê-lo. Eu estava contando a Melissa uma das primeiras lições que a Cassie poderia fazer uma prática. Nessa caçada, em um dos covis do inimigo, Blade encontra Pérola, uma antiga vampira guardiã que tem uma certa enorme obesidade mórbida e ataque de gases flatulentos. Registros. Nisso, ele descobre os planos de Deacon Frost.
E Blade, para suprir sua vontade de beber sangue humano, usa um soro especial que inibe essa sede, que seria natural por ele ser um vampiro. No entanto, o soro está começando a perder o efeito devido ao uso excessivo. Depois, junto com Karen, eles desenvolvem um soro anticoagulante especial no qual a médica já estava desenvolvendo. Então testam como um possível substituto, porém descobrem que ele explode quando é misturado com o sangue de vampiro. Logo, ela sintetiza uma espécie de vacina que pode curar os infectados, mas descobre que não funcionará em Blade, pois seu metabolismo é híbrido, diferente da fisiologia dos vampiros comuns. Frost e seus trutas encontram o esconderijo de Blade, mordem Whistler, depois sequestram Karen e fogem. Logo, quando Blade retorna, se depara com a cena trágica do seu velho amigo fiel, quase que sem vida, que faz um último pedido e apelo para Blade, para que não vire um vampiro e escravo de Frost. Blade, sedento por vingança, sai louco da vida na caça de Frost e também para resgatar Karen, que está na cobertura luxuosa e esconderijo de Frost. Blade leva um armamento pesado, mata vampiros, incluindo várias cápsulas do soro, explosão anticoagulante e antivampiro da doutora Karen. E para sua surpresa, ele encontra sua mãe ainda viva no local. Nisso, ela revela que voltou dos mortos na mesma noite em que foi atacada e foi trazida por Frost, que surge, então conta pro Blade sendo aquele vampiro que ele sempre caçou a vida inteira sem saber. O vampiro que mordeu sua mãe. Tecnicamente, Frost seria aquele que criou Blade? Blade, desolado e decepcionado, é capturado e levado ao Templo dos Rituais dos Vamps, para o objetivo final de Frost, que começa a realizar o ritual de invocação do deus La Magra. O sangue de Blade seria a chave mestra para invocar La Magra, junto com a vida dos demais vampiros do clã, capturados também. Blade, muito fraco e quase sem vida, tem seu sangue drenado quase que completamente para esse ritual. Então Karen aparece e o salva, Faça isso. fazendo assim que ele se recupere totalmente e fortaleça. Afinal, o DNA vampirisco de Blade não pode negar. Por mais que ele evite, o sangue é o único alimento que dá o verdadeiro poder e força para os vampiros. Frost consegue completar o ritual e ganha os poderes supremos de La Magra. Blade, todo furioso e de volta com seus poderes e força, trava uma batalha final contra Frost. Depois de matar todos seus capangas, Sou sua mãe. nessa luta extraordinária entre Blade e o Vampiro do Mal, numa estratégia mirabolante ninja, Blade consegue injetar todas as seringas do soro em Frost. A overdose concentrada do soro combinado se torna imensamente mortífera no corpo de Frost. Seu corpo reage negativamente ao soro. Então, depois de salvar a doutora e praticamente salvar a humanidade de virar comida e escravo dos vampiros, ele pede para Karen aperfeiçoar e criar uma versão melhorada do soro, para ter assim uma grande arma e cura na sua luta infinita contra os vampiros.